Caramba. Vocês notaram aqui no mapa, vocês vão ver dois rios que aparecem muito na Bíblia, né? O Marcos falou aí deles. Aqui, ó. Esse rio aqui, lembra desse? O rio Jaboque. O que lembra o rio Jaboque? Vale de Jaboque. Aqui era um vale, né? Não era um vale, né? Era na verdade, val, né? Fala o Val de Jaboque. O que era o Val? O Val era uma parte rasa do rio, onde você atravessava sem precisar nadar. Então, nesse rio tinha um Val, o Val de Jaboque, aonde Jacó atravessou a família do outro lado e ficou do lado de cá. E do lado de cá ele luta com o anjo, prevaleceu, e neste local Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Tá? E o outro rio muito conhecido, importante, entre tantos que estão aí, Querite. O que lembra Querite? Querite lembra quando Elias estava fugindo de Jezabel. Ele ficou à beira do Querite. Tá? Ali, foi no Querite que os corvos sustentaram Elias, né? O corvo virou garçom, né? O corvo era comedor de carne, né? E ele levou a carne para Elias e não comeu a carne. Porque o não come carne podre, mas o corvo come carne fresca, né? Isso significa que aquilo que é teu ninguém toma, né? Tá? E aqui o Val, então o rio, o Querite seca. Aí Deus manda ele para Sarepta. Onde estava Sarepta? Vamos ver? Deixa eu achar essa Sarepta. Aqui, ó. O Querite está aqui embaixo, né? Aqui, ó. Por aqui. Olha onde ele vai, ó. Ele sobe, vai, passa o mar da Galileia, vai parar aqui em Sarepta. Olha lá. Fazendo o que? Para se esconder de Jezabel. Então, vai para Sarepta lá, eu já preparei uma viúva para te sustentar. E a viúva estava passando mais fome do que ele. Né? Nossa. Quase, né? A viúva falou, tem hora que parece que Deus tem senso de humor, né? Chegar lá e o pessoal, mas deve ter muito dinheiro, essas coisas. A mulher falou, olha, o que eu tenho aqui não dá nem para me fazer, eu vou fazer uma comida para a gente morrer aqui. Aí ele multiplicou azeite. Só que me chama a atenção, sabe o que é? É que Sarepta, ele estava fugindo de Jezabel. E Sarepta era a terra de Jezabel. De onde Deus manda ele esconder? Na terra de Jezabel. Por quê? Porque o último lugar que Jezabel pensava em procurar Elias era na terra dela. É verdade. Não vai esconder dentro da minha casa. Então, aonde ele se escondeu até que passou a seca, né? E ele voltou para... Então, onde ele estava? Ele estava aqui em Jerusalém, né? Jerusalém, por aqui, ó. Jerusalém aqui. Ele foi para o Querite, do Querite ele foi para Sarepta, depois voltou para Jerusalém. Tá bom? Ok? Deu para entender, né? Agora, outra coisa que me chama a atenção em Decápolis. Decápolis, quando Jesus chegou lá e ele foi pregar, interessante, irmãos, que Jesus sempre usava a geografia da época. Quando ele ia falar da parábola da rede, ele estava à beira do mar. Falou do joio e do trigo, ele estava perto de uma plantação de trigo, certo? Falou da figueira, ele estava na frente da figueira, a parábola da figueira. Então ele sempre usava um argumento daquela época, das parábolas. Na Bíblia tem 40 parábolas, né? 40 parábolas na Bíblia. E a Bíblia fala lá no Antigo Testamento que ele falaria por parábolas. Está profetizado, né? Já havia uma profecia que ele falaria por parábolas, né? E todas as parábolas, ela tinha a ver, não era um negócio aleatório, por acaso, tinha a ver com a situação, tinha a ver com o momento. Você pegar Decápolis, aonde Jesus chegou, eu pensei que eu tinha jogado a foto ali, não joguei, mas se me cobrarem na próxima aula, até trago a foto, se você procurar na internet, você vai achar também. Lá em Decápolis, havia uma rocha muito grande, certo? Uma rocha enorme, imensa, tá? E nessa rocha havia uma caverna, nessa rocha. E essa
ali nesse local era a adoração de Zeus, mas tinha um deus, que era o deus mais adorado dele, que era o deus Pan. O deus Pan era metade homem e metade bode, tá? Metade bode. Então eles adoravam vários deuses, era um panteão de deuses ali. O mais adorado era esse deus bode, esse deus Pan. E eles acreditavam, inclusive nessa caverna, tem uma seta indicando para dentro. E o que eles acreditavam? Que essa caverna era a porta de entrada do inferno. A porta de entrada. Que ali era onde os demônios entravam, o panteão de Deus entrava. E agora Jesus faz o quê? Jesus chega justamente em Decápolis. Depois dele perguntar, né? Ele tinha multiplicado os pães e os peixes em Decápolis. E lembra que eu falei que em Decápolis foi 4.000 pessoas, sobraram quantos pães? Quantos cestos? 12. Aqui foi 7. Lá foi 5.000 e sobrou 12. Quando sobrou 12, Jesus estava dizendo, olha, não eram 12 tribos? Eu quero dizer que o pão é para todos os judeus. Pão vivo para todos. Agora, aqui sobra 7 cestos. E as 7 cidades províncias principais, as províncias principais eram 7. Para todos. Aí Jesus estava dizendo, ó, esse pão é para todos os gentios. Ele estava dizendo que esse pão, ele estava simbolizando que esse pão era também para os gentios. Que esse pão não era só para os judeus, que ele veio para pregar para os judeus e para os gentios. Chegou para todos. Chegou para todos, né? Então aí Jesus chega para os discípulos nesse local aqui, eu ia mostrar a foto para vocês, esqueci lá, uma rocha enorme e esse local que tinha esse panteão de Deus e tal, e chamado Porta do Inferno, onde dizem que aqui era a porta que dava para o inferno, que tinha o Deus Pan, outros deuses, Deus Zeus e tantos outros deuses gregos. Ele pergunta para os seus discípulos assim, ó, quem vocês dizem que eu sou? Aí um disse, Senhor, alguém está dizendo por aí que tu é Jeremias, outro está dizendo que tu é João Batista. Tem um pessoal lá dizendo que tu é Elias. Tudo bem, eles estão dizendo isso, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Porque é fácil você falar do outro, né? Agora, e você? Aí Pedro dá um passo à frente, né? E diz, Senhor, tu és o Cristo, Glória. o Filho de Deus. Aí ele diz assim, muito bem, Pedro, e tu és Pedro. Pedro, em hebraico, em grego, aliás, Pedro, em grego quer dizer Petros. Petros é pedra pequena. E ele diz, e sobre esta pedra, aí pedra é Petra. Petra é pedra grande. Ele diz assim, muito bem, Pedro, pois tu és Pedro, ele está dizendo, tu és uma pedra pequena, mas sobre esta pedra, estava falando dele, uma pedra grande, eu edificaria a minha igreja. Porque atrás ali havia uma rocha enorme. Então, está vendo essa pedra aqui? E Jesus está dizendo, eu sou maior que essa pedra. E é sobre mim que vocês vão edificar. É sobre mim, sobre a igreja. Aí ele vai dizer outra coisa, já que ele estava ali naquele local, ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno. Tanto é que esse local aqui é um local de idolatria, de adoração, de um panteão de Deus. Se você chegar lá hoje, a última vez que filmaram lá, estava tendo batismo nas águas, pessoal louvando, glorificando, e esses deuses foram exterminados dali, e hoje o cristianismo reina nesse lugar. Então hoje a igreja está edificada. Então quando dizem por aí, né, os sacerdotes romanos dizem que Pedro é a pedra grande, que foi sobre Pedro que a igreja foi edificada. Se a igreja tivesse sido edificada sobre Pedro, ela estava perdida, irmão. Não é? Pedro, lá na frente, Paulo precisou repreender Pedro, porque Pedro estava se misturando com os, né, com o povo lá, andando que nem ele. Paulo precisou repreender. Então, na verdade, a igreja está edificada sobre a pedra viva, a pedra de esquina. A Bíblia vai dizer que, como que a Bíblia chama Jesus? Abre aí. Jesus vai chamar, primeiro Pedro, o próprio Pedro, né? Não foi? O próprio Pedro falou, o que ele diz aí, ó? Já que Jesus falou que ele era Pedro, ninguém podia melhor falar. Pedro, capítulo 1 Pedro 2, versículo 4. Ninguém mais podia falar melhor do que isso, senão o próprio Pedro.
que está escrito aí? Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu 2, valor. versículo 4. 1 Pedro. 2:4, Coleta 2:1. Isso. E chegando-vos para ele, dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Chegando-vos para ele, pedra viva. Para ele quem? Jesus. Então a pedra é ele, que foi reprovada, na verdade, pelos homens. Por que esse texto vai dizer que ele foi reprovado pelos homens? Mas para Deus eleita e preciosa. É simples. Aí a gente tem que pegar a geografia, tem que pegar a história. Indo para Jerusalém, havia um caminho, ok? E nesse caminho para Jerusalém, a estrada vinha aqui, só que ela chegava aqui, ela estreitava um pouco, porque aqui era um buraco, um abismo, aqui um barranco. Então aqui ela estreitava e continuava. Mas por quê? Porque nesse espaço do caminho tinha uma pedra enorme. Aí a Bíblia fala pedra de estorvo. Já viu falar na Bíblia? Pedra de estorvo. Pedra que foi rejeitada. Olha o que vai dizer aí. Chegando a ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens. Todo mundo fala, essa pedra não serve para nada, essa pedra só está estorvando, essa pedra, chamada na Bíblia de pedra de estorvo. Mas eleita e preciosa. Por que eleita? Aí foram construir o templo de Salomão. Quando foram construir o templo de Salomão, não, perdão, o templo nos tempos de Jesus, que eles foram reconstruir o templo, tinha que pôr uma pedra de esquina, por isso que era chamada de pedra de esquina, a pedra angular. Essa pedra era a pedra que sustentava todo o templo, a pedra de sustentação. Só que tentaram encaixar uma pedra, não deu. Tentaram encaixar outra pedra, não deu. Tentaram encaixar outra. Qual foi a única pedra que deu certo? A pedra que foi rejeitada pelos homens. A pedra de estorvo. Quando colocaram ela lá, ela coube certinho no alicerce do templo. Por isso que Jesus disse, eu sou a pedra, que foi rejeitada pelos edificadores. E ninguém dava nada para ela. Mas quando não tinha outro jeito, pegaram ela para fazer o templo. Então, eu sou a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. A pedra viva, a pedra angular. Já viu o louvor? Cristo é a pedra viva, pedra de esquina, pedra angular. Tem que ser o pastor Maurício cantar aí, que não canta nada. Cristo é rocha pura, toda criatura. É bem antiga, é da minha época. Então tudo tem a ver. Quando você vê um caso na Bíblia, aquilo não é por acaso que está dizendo. Tem uma história, né? Tudo tem uma história. Tem uma história. Por quê, né? Por quê? E uma coisa palpável, física. Física, exatamente. Quando Jesus fala para Nicodemos, né? O vento vai para onde, sopra para onde quer. O que se acredita é que Nicodemos procurou Jesus à noite, para não ser visto às vezes pelo judeu. Tem gente que fala que ele é porque estava trabalhando de dia, não estava à toa. Mas o que geralmente a pessoa que é convidada para conversar é no segundo andar. E quando você vai para o segundo andar é meio descampado, não é meio aberto as casas, né? Então o vento ele bate mais forte lá em cima. Quando o vento começou a bater, Jesus usa o exemplo do vento. Ele fala, olha Nicodemos, o vento, tá vendo? Está soprando aqui, ó. Ele vai para onde quer, sopra para onde quer. Assim é aquele que é levado pelo Espírito. Ele usou o exemplo do vento ali para falar, entendeu? Para dar um exemplo da situação, tá? Ok? Vamos lá? Que horas são aí, meu Marcos? 9:14. 9:14. Vamos ter que entrar aqui na viagem de Paulo rapidinho. Viu, pastor? Em Atos dos Apóstolos, o Pedro fala também, né? Tá? O Pedro também fala em Atos dos Apóstolos. Né? Eles João está sendo julgado. Sim. Nós vamos só dar uma introdução, não vamos entrar na coisa não, e na outra aula nós vamos pegar muito os tempos do Apocalipse, tá? Da Ásia Menor, aquela área, aquela parte ali. Nós vamos entender cada igreja, por que aqueles símbolos são usados naquelas igrejas da Ásia Menor. Vai ser muito importante para nós, né? Tudo porque Jesus, que João falou no Apocalipse, ele tem um sentido, todos eles, irmão, tem um sentido. Que quando ele diz assim, ó, por exemplo, que no meio de vós tem o trono de Satanás. Por que diz que tinha o trono de Satanás?
E eu sei que no meio, falo para uma das igrejas da Ásia Menor, no meio de vós tem o todo Satanás. Tinha um porquê. Tá bom? Bom, vamos lá. Onde Pedro começou? Paulo, perdão. Onde Paulo começou? É que eu estava falando do Pedro agora, né? Deixa eu achar. Pedro, né? Depois. Bom, Paulo, todo mundo sabe a história dele. Vale a pena. Deixa eu marcar, só avisar uma coisa para você. Como é que era o nome dele? Saulo. Saulo de Tarso. Saulo, né? O nome dele foi mudado, né? Não. Muito bem. Saulo. Saulo era o nome judeu, né? É o nome dele judeu. Saulo era de que tribo? Fariseus. De que tribo? Da tribo de Benjamim. Saulo é uma transliteração do nome Saul. É a mesma coisa, tá? É como Josué e Jesus, é o mesmo nome. Josué e Jesus. Então Saulo era o nome judeu e Paulo era o nome romano. Então até a arca cristã errou, né? Porque Saulo foi transformado em Paulo. Eu sempre falei isso, porque era regional. É o nome romano. Lógico que a tradução de Saulo é uma coisa e de Paulo é outra, mas ele tinha dois nomes, não é que ele foi transformado, ele já tinha o nome de Paulo quando ele era Saulo, então ele não foi transformado em Paulo. Ela quer dizer ali na verdade que Deus mudou ele, né? Mas usou uma Mas figura eu já ouvi errada. várias pregações Usou que uma até figura- pastores falam que foi mudado o nome dele, que Deus Verdade, eu também aprendi assim. Mudaram o nome dele. Então, aí o duro que você não vai achar isso em lugar nenhum. Ele já antes, quando ele caiu do cavalo, acredita, a Bíblia Mas também na não escola fala que ele caiu do dominical cavalo, antigamente- mas acredita-se que ele caiu do cavalo, porque geralmente eles iam nessas viagens a cavalo, né? Pastor, na escola dominical antigamente ensinava isso. Não, é isso, né? Mudaram o nome dele. Não, ele Na já verdade, tinha pastor, esse nome. Olha o que Paulo fazia. Por que Paulo, ele era o seguinte, Paulo, ele era judeu, ok? Só que ele tinha a cidadania romana. Ele era um cidadão romano, então ele também era romano. Ele tinha o título de cidadão romano, ele era romano. Que mesma coisa a pessoa quando recebe o título de cidadão ferreirense, ele se torna um ferreirense, mesmo não sendo da cidade, se torna um ferreirense, né? É isso? Então quando ele chegava no meio dos judeus, ele dizia assim, Paulo dizia, olha irmãos, eu sou judeu, sou vosso irmão, sou da tribo de Benjamim. Quando ele chegava para os romanos, ele falou, sou cidadão romano. Eu sou, né? E quando ele chegava para os judeus, eu sou instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi meu instrutor. E quando ele chegava, por que ele falou no Aerópago? Um lugar onde só os filósofos, os grandes homens podiam falar. Porque ele tinha o título de cidadão romano. Tá? Quando prenderam Paulo na cadeia, e ele estava preso, aí o que aconteceu? Prenderam ele, bateram nele e falaram, tudo bem, vocês bateram em mim, só que eu vou avisar uma coisa para vocês. O que é? Eu sou um cidadão romano. Vocês acabaram de bater no romano. Aí falou, por que você não avisou que você era romano? O pessoal ficou com medo, ficou preocupado, né, com ele. Por que você não falou que você era romano? Né? Tinha um porquê que nós vamos estudar mais para frente, tá? Bom, tudo bem, deu para entender, né? Ok? Bom, quantos anos então Saulo, quando o Senhor apareceu para ele, até ele ser usado, lembra quanto tempo foi? Eu já falei. 14. Hã? 14. 14, 10? 14. 13 anos. Oxe. 13 a 14. Vamos concordar com o seu 14 também. É 13, 14. 14 anos, tá. Do seu chamado, aí ele vai para Antioquia. Vai para Antioquia. Vai orando, vai orando. Vamos lá. Estudou aos pés de Gamaliel, fabricante de tenda, né? Paulo fazia tenda, às vezes ele usava do seu recurso tanto para evangelizar como para viver economicamente, tá? Vamos lá, deixa eu achar aqui. Aí. Olha que legal, né? Aqui, Vassoura. tá, você lembra? Esse é o mar Mediterrâneo, né? Nós tanto falamos aqui desse Rio Jordão. Sim. Tá? Ele começa o ministério dele aonde? Ele fica 1 ano em Antioquia e ali a igreja de Antioquia, uma igreja missionária, resolve então enviar Saulo para o campo missionário.
orando a Deus, a Bíblia fala, separai a Barnabé e a Paulo para a obra, e eles levam uma pessoa junto com eles, que era João Marcos. E eles saem então para a sua primeira viagem missionária, certo? Aí o que eles fazem? Eles saem daqui e vão para Salamina. Salamina é uma ilha, fica numa ilha, né, em Chipre, na ilha de Chipre, tá? Eles ficam em Salamina. De Salamina, eles vão, o que eles fazem? Eles vão um pouquinho mais para frente para Pafos, que é uma cidadezinha chamada Pafos. Aqui eles encontram, nesse Pafos aqui, ó, eles encontram um procônsul chamado Sérgio Paulo, né? Ali nesse local onde tinha um profeta, um falso profeta chamado Bar-Zebu, Bar-Jesus. A palavra Bar no aramaico é filho, Jesus, filho de Jesus, né? E nesse local também que eles encontram Elimas. Lembra do Elimas, o mágico? Que enganava os outros lá tal e que ficou cego. Paulo orou por ele ficou cego, ele enganava, né? Ele enganava o povo. E ali o procônsul se converteu, ficou maravilhado, muitas pessoas se converteram. E ele começa a navegar agora de novo, vai subindo, até que chegaram aonde? Em uma cidade, né, aqui, ó, na Antioquia de Pisídia. Tinha duas Antioquias, tá vendo? Essa Antioquia aqui e a Antioquia de Pisídia. Ok? Não, aqui é toda a Antioquia, tá? Aqui é toda a parte da Antioquia, mas a cidade de Antioquia e a Antioquia de Pisídia. Ok? Essa aqui é toda a província da Antioquia, toda a província de Capadócia. Deu para entender, né? E ali o que acontece? Em Pisídia, quando Paulo chegou, os judeus da cidade falaram, olha, prega para a gente aqui, traz uma palavra para nós. E Paulo prega para eles. Quando Paulo pregou, os judeus ouviram a mensagem de Paulo, e aqueles chefes da sinagoga lá, os sacerdotes, falaram, ó, volta no sábado que vem para trazer outra mensagem. E Paulo voltou. Só que quando Paulo voltou, praticamente a cidade inteira foi lá para ouvir Paulo. Olha o poder da palavra. Aí o que aconteceu? Os sacerdotes ficaram com inveja. Entendeu? Ficaram com inveja de Paulo, ficaram com raiva dele e começaram o quê? Perseguir Paulo. E Paulo então teve que fugir dali, né? Mas os cristãos que ficaram aqui se alegraram com Paulo, converteram muitos deles, apesar da perseguição dos sacerdotes, e ele sai dali e vai para Icônio, tá? Chega em Icônio, e sabe o que eles fizeram aqui também? Uma coisa que me chama a atenção: esses sacerdotes instigaram as mulheres piedosas e também as autoridades da cidade para não ajudar ele. Eles coagiram essas pessoas para não ajudar ele. Mas os cristãos ficaram ali e dali ele vai para Icônio. Em Icônio, o que acontece? Alguns judeus se opõem contra Paulo também. E Paulo faz o quê? Opera ali muitos sinais e maravilhas pelo poder de Deus. Cego vê, coxo anda, mudo fala. E os judeus se opõem. Aí Paulo diz assim, já que vocês rejeitaram o evangelho aqui, o evangelho vai vir para os gentios. Os gentios não, foi para a galera. Aleluia, glória a Deus, o negócio é com a gente. Então, os gentios se agarraram ao evangelho. Alguns judeus também, mas a maioria gentios, tá? E o povo se dividiu ali, creio ou não, e dali para onde que ele vai? Para Listra, certo? Listra. Isso aqui é tudo a Turquia hoje, tá? Hoje é a atual Turquia. E neste local, Paulo e também Silas operam muitos sinais, muitas maravilhas, e acontece um fato interessante aqui, como Deus começou a usar Paulo de uma maneira poderosa também a Barnabé, né, que estava com ele. O povo da cidade quis fazer deles um Deus, achavam que eles eram deuses, e aí eles tiveram que rasgar suas vestes, ficar sem roupa, dizer, nós não somos nada, somos homens igual a vocês, aí o povo poder cair, né? Cair em si, né? E neste local aqui, como Deus começou a operar muitas maravilhas também, muitos milagres, os sacerdotes também ficaram com inveja dele, as autoridades, e fizeram o quê? Apedrejaram Paulo, e ele ficou praticamente quase morto.
E ele foi dado, inclusive, eles pararam de dar a capela porque acreditavam que realmente ele estava morto. Mas a mão de Deus estava sobre ele, guardou, e dali ele se recuperou e foram para onde? Viu que não dá para ficar mais ali, né? Mas os cristãos ficou lá, principalmente os gentios e tal. E dali eles saíram para Derbe. Né? Derbe também eles fizeram muitos discípulos em Derbe, já estava perto da cidade dele, que era de Tarso, né? Lembra de Saulo de Tarso? E dali o que eles fazem? Depois que eles chegaram em Derbe, eles voltaram fortalecendo as cidades que eles já tinham passado, pregando o evangelho de novo. E ele ficou um ano aqui em Derbe, entendeu? Aí daqui ele volta, fortalece a igreja de Listra, fortalece a igreja de Icônio, fortalece a igreja de Pisídia, e ele desce, para numa outra cidadezinha aqui, ó, que chama Atália, aqui do lado aqui, ó, Atália. Também Deus salva muitas vidas ali, e dali eles regressam para onde? Voltam para Antioquia. Como Deus usava Paulo, não? Nessas viagens que ele fez, isso aqui é chamado de primeira viagem missionária de Paulo, são 4 viagens missionárias. Nessa aqui, ele deixou, sabe o que me chama a atenção? Quando ele volta aqui, ó, ele não veio pregando o evangelho nesses locais? Perse, Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Quando ele volta, ele estabelece presbíteros para dirigir a igreja. Pastores, você vai cuidar dessa igreja aqui. Lógico, discipulou eles. Isso já demorou, passou um ano e pouco. Discipulou eles, deixou pastores. Não só um pastor, tá? Em Listra ele deixou vários presbíteros, que falam, vários presbíteros. E aqui ele deixou vários presbíteros também. Aqui ele deixou vários presbíteros. Formou igrejas. Então em cada lugar ele ficou um certo tempo. Ficou um certo tempo. Isso. Formou igrejas, tá? Deixou as igrejas plantadas ali, irmãos, tá? Vem, volta, navega pelo mar Mediterrâneo novamente e chega de novo a Antioquia, no lugar da onde ele tinha saído. Essa é a primeira viagem missionária de Paulo. Deu para entender? Sim, muito bom. É muita informação, mas dá para ter uma noção dos lugares onde ele passou, né? Foi ele mesmo que registrou isso? Lucas. Pastor, foi aí quando foi apedrejado, quando ele foi apedrejado aí que Lucas vem a conhecer ele? Não, depois. Depois? Aqui Vem a cuidar dele? Ele na verdade, o que se acredita, isso é alguns historiadores que dizem, tá? Que Lucas, como sabia que Lucas estava enfermo, e Paulo cura Lucas. E Paulo tinha uma enfermidade nos olhos. Cuidaria. Né? Existe até quem acredita que o espinho da carne de Paulo era os olhos. Mas a palavra fala que é dos olhos? Não, acredita-se. Por que acredita-se? Baseado no versículo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz assim: ó Gálatas, eu sei que se vocês pudessem, vocês arrancariam os olhos e me dariam. E diz que o Paulo tinha o olho dele lacrimejava direto. Sempre estava lacrimejando e tinha uma enfermidade nos olhos. Era careca, né? A Bíblia já disse que ele era careca. E era baixinho. Porque a palavra Paulo quer dizer baixo. Baixo ou pequeno. Os nomes relacionados. Não, já pensou se ele estivesse nos nossos dias hoje? Com toda a tecnologia que você tem, avião, internet. O que Paulo não faria? A pele é um pouco E disso. uma outra coisa, né? Os judeus acreditavam num Deus. O apóstolo Paulo veio falando de um cara que era salvador. Olha, ele veio com uma salvador e falou: esse cara é maluco. É como em Cristo vinha oferecendo para nós, nós tínhamos um barato de Cristo lá. Eu falo: Paulo, esse cara está maluco. Tanto é que a Grécia, ele tem um panteão de deuses, né? Um panteão. Você lembra, na outra viagem dele que nós vamos ver, ele chega num lugar que tinha lá Deus de tudo quanto é jeito. Aí tinha um altar, não tinha nada em cima escrito, o Deus desconhecido. Aí ele aproveitou aquele gancho para dizer: esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu prego. Aproveitou aquilo, mas eles acreditavam tanto em Deus, que ia falar: já que vamos pôr mais um aqui, vai que aparece mais um, já tem mais um lugar aqui para pôr mais. Se você vê a dificuldade nossa, os católicos, todos os outros acreditam no nosso Deus. Acreditam em Jesus, que dificuldade nós temos em relação a Ele.
que ele vinha ofertando um outro Deus. Um outro Deus. Agora, e naquele tempo, irmãos, era mais difícil do que hoje, porque naquele tempo você não tinha informação, né? Então você nascia crendo naquilo, crescia crendo naquilo, só tinha aquela informação. Hoje você tem dezenas de informações, né? Então, por que é difícil pregar, por exemplo, com um islamista? Porque ele nasce acreditando naquilo ali, cresce só acreditando naquilo. Porque ele chega ao ponto de acreditar que se ele se atirar como um homem-bomba lá, em um determinado local, e tirar a vida dele pelo seu país, pela sua terra, ele vai para um paraíso com 7 mulheres virgens. 72 nações com 72 mulheres virgens. 72, né? Mulheres, velho, acreditam, mas vai tirando da cabeça dele. Aquilo está embutido intrinsecamente desde criança, mente. Ai, que horror. É a mesma Eles coisa. crescem para isso. Né? Tenta te convencer a ser budista hoje, é fácil? Você vai se convencer? É o que eles pensam hoje. O Senhor já faz diferente, fala, no céu não vai ter mulher. Graças a Deus. E não se casam e nem se dão em casamento. Não tem Angelina, não tem Miguelina. Quero ver como é que vocês vão se ligar. Não tem Angelina nem Miguelina lá. Corta que já está ligando. O falou que ficou um pouco meio. Ele falou, o senhor fala que lá no céu vai ter mulher. Depois ele corta. Benedita, né? Serão como os anjos no céu, né? Glória a Deus. Na verdade, não vai ter homem e nem mulher no céu. Serão como os anjos, assexuados. Deus fez o órgão genital só para nós nos reproduzirmos. Certo? É isso, pastor Marcos? Tá bom. Deu para entender aqui a viagem de Paulo aí? Deu para entender? Deu para ter uma noção? Sempre você ouvia falar das viagens de Paulo, não ouviu falar? Então isso aqui ajuda você a ter uma noção dos lugares onde ele passou. Isso aqui já é a terceira viagem. Aí a segunda, depois nós vamos falar sobre a segunda viagem e explicando um pouquinho o que acontecia em cada local que ele passava, tá? É importante, viu, irmãos? Porque a hora que você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você passa a entender a história. Você ali, a hora que você fala assim, ele passou em Antioquia. O que é Antioquia? Inclusive Antioquia é onde a Bíblia fala que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, né? Foi na Antioquia. A palavra cristãos pela primeira vez foi pronunciada em Antioquia. O que é cristão mesmo? Seguidores de Cristo. Também seria pequenos cristos, né? Pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos. Mesmo desse tamanhão aí é um pequeno Cristo.